Louvado seja Deus. O Senhor nos deixa uma verdade da realidade da morada eterna, uma verdade da realidade da morada a qual está diante de Deus. Outra verdade que o Senhor Jesus ele nos deixa dentro deste texto é que existe um caminho para chegar nessa morada. É que existe um caminho que leva até esta morada. Sabemos que para alguém chegar a um destino é necessário percorrer um caminho. Ninguém vai chegar a um destino se não percorrer primeiramente o caminho que o levará ao destino desejado, ao destino em que a pessoa ela quer chegar. Nós estamos dentro de um contexto em que o Senhor Jesus, quando estava na sua última semana, ainda em carne sobre essa terra, o Senhor Jesus, quando estava para findar o seu ministério terreno, na última semana, ele começa a deixar ensinamentos para os cristãos. Ele começa a trazer ensinamentos, ele começa a reunir e a deixar claro aquilo que iria acontecer, se tratando da sua morte e ressurreição. O Senhor Jesus reúne os discípulos, como todos sabem, ele vai se despir da sua veste, a qual ele estava constantemente ficando apenas com um manto de linho, e vai lavar os pés dos discípulos um a um, vai celebrar a última Páscoa. O Senhor Jesus vai falar quem é o traidor, e quando o traidor sai, o Senhor Jesus vai falar para os discípulos o que eles haviam de padecer, o que eles iriam sofrer por causa da partida de Cristo. E os discípulos ficam entristecidos, ouvindo falar de tudo aquilo que aconteceria com eles. Os discípulos ficam angustiados, porque sabiam do sofrimento e do que estava por vir. E o Senhor Jesus, em meio a tudo aquilo, vai falar para os seus discípulos: não se preocupem o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver sejais vós também. O que Jesus estava dizendo é: vai vir dificuldade, vai vir aflições, virão adversidades, mas não se preocupem a ponto de achar que está tudo perdido para vocês. Não se preocupe a ponto de achar que é o fim de vocês e que não haverá solução. E Jesus começa a deixar claro o porquê partiria, o que ele faria com a sua partida e o que aconteceria após a sua partida. E o Senhor Jesus vai mostrar aos discípulos que havia uma morada, que havia um lugar que é mais belo do que tudo que há aqui embaixo, que havia um lugar que é de maior importância, de maior valor do que tudo que há aqui embaixo. E é sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, porque eu vejo dentro desse texto o Senhor Jesus deixando claro qual sempre foi e qual sempre será a vontade de Deus para o cristão, qual sempre foi o propósito de Deus para o cristão. Encurtando por causa do tempo, mas se voltarmos à história, desde o Gênesis a Bíblia vai nos dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e havia trevas sobre todo o abismo. E disse Deus: haja luz, e houve luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que a luz era boa, chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E disse Deus: haja uma expansão para que dividam as águas. E dividiu Deus as águas acima da expansão, abaixo da expansão, e chamou Deus a expansão de céus. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo da expansão, e apareça uma porção seca. Chamou a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, e árvore frutífera,
E o Senhor viu que também era bom. E disse o Senhor Deus: apareça 2 luminares, o luminar maior para governar o dia, chamado Sol, o luminar menor para governar a noite, chamado Lua. Apareçam estrelas para estações e marcações de dia, meses e anos. E viu Deus que tudo isso era bom. Se nós olharmos a palavra de Deus, o Senhor vai ordenar que também hajam animais, répteis, que hajam peixes sobre as águas. E a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, no verso 26, e diz o Senhor: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O 27 vai dizer: criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. A Bíblia diz em Gênesis capítulo de número 2, o versículo de número 8 a seguir: e fez o Senhor Deus brotar o jardim da banda do oriente no Éden. E o Senhor Deus colocou ali o homem que havia feito para lavrar o jardim. E se nós atentarmos na palavra de Deus, baseada em Gênesis 3, versículo 8, a Bíblia diz que o Senhor Deus, todos os dias, na viração do dia, ele adentrava o jardim para conversar com o homem, para falar com o homem. O que eu vejo dentro da palavra de Deus é que Deus constrói um lugar, e Deus coloca nesse lugar o homem. Deus constrói uma habitação, e nessa habitação Deus coloca o homem, e Deus faz brotar árvores, Deus faz aparecer animais, Deus faz brotar árvores frutíferas. Só que Deus aparece todo santo dia, pastor Eucípides, a viração do dia. E o que é que eu entendo que Deus está querendo dizer com isso? Deus está querendo mostrar para o homem que no lugar onde ele está, embora tenham coisas belas, embora tenham coisas formosas, no lugar onde o homem está, embora tenha árvore frutífera que é agradável à vista, embora tenham belos animais, Deus está querendo mostrar para o homem: no lugar onde você está, sempre o mais belo, sempre o de maior importância, sempre o mais bonito, sempre a prioridade serei eu. Deus está querendo mostrar para o homem: no lugar onde você está, embora tenham coisas belas e atrativas aos olhos, nunca se esqueça de algo, Adão: o mais importante de tudo isso sou eu, Deus. Era isso que Deus queria mostrar para Adão. E Deus, todo dia, na viração do dia, Deus se apresentava a Adão. Só que todos conhecem a história. Certa feita, a serpente, ela começa a conversar com Eva, e a serpente desperta o olhar de Eva, e Eva, ela vê que havia 2 árvores no meio do jardim, em que uma dessas árvores era agradável à vista, era agradável ao seu paladar. E quando Eva olha para essa árvore, ela diz: eu vou comer desse fruto. E era justamente a árvore que Deus diz em Gênesis 2, 16 e 17: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, disse Deus, dela vocês não toquem e não comam, para que não morra. Só que o homem e a mulher vai deixar de lado a prioridade da habitação, que é a presença de Deus. O homem e a mulher vai deixar de lado a importância máxima do lugar onde estavam, que era o privilégio de estar diante de Deus, e vão se apegar a um atrativo do lugar, a uma beleza que há no lugar, e vão pegar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e vão comer. E quando eles comem, todos conhecem a história, se abrem os olhos, e Deus chega para eles e os expulsa do jardim do Éden. Deus tira o homem e a mulher do jardim. Deus agora pega querubins e coloca para guardar, pega uma espada inflamada e coloca ao redor da árvore da vida para guardar aquele caminho, a fim de que o homem não provasse mais daquele fruto da árvore da vida, e os expulsa para fora do jardim. Só que mesmo os expulsando para fora do jardim, no decorrer da humanidade, no decorrer dos anos, das gerações, Deus sempre vai deixar claro para a humanidade que a vontade
de Deus sempre será que nós estejamos ante a sua presença, que a vontade de Deus sempre será que a humanidade, que o homem, que a mulher esteja diante dele. Prova disso é que se nós olharmos em Êxodo 25:8, a Bíblia vai dizer: disse Deus a Moisés: me farão um santuário para que eu habite no meio do meu povo. O que Deus está dizendo é: Moisés, eu quero habitar no meio do povo, só que para eu habitar eu preciso de uma morada, eu preciso de um local de habitação, para que eu esteja naquele lugar e habite no meio do meu povo. E Moisés ouve e constrói um tabernáculo em Siló. E o intuito de Deus com que fizesse esse tabernáculo não era outro senão estar diante da presença de Deus. Moisés constrói o tabernáculo, o tempo vai passando e o homem mais uma vez deixa de lado o privilégio da presença de Deus. Siló era o local para ir adorar, Siló era o local para ir oferecer, Siló era o local para ir entregar algo a Deus. E assim era por algum tempo, só que depois o homem deixa isso de lado. E todos conhecem a história de Ófni e Finéias em 1 Samuel capítulo 2. Ófni e Finéias estavam ministrando em Siló, e eles agora trocam o principal da habitação, que é a presença de Deus, por a oferta, por a gordura. Eles trocam o principal da habitação, que era estar diante de Deus, por aquilo que Siló tinha de atraente, por aquilo de beleza que havia em Siló. A Bíblia diz que eles começam a pegar da oferta aquilo que não era para pegar. Eles começam a pôr a mão onde não eram para pôr a mão. Como se não bastasse, começam a se prostituir com as mulheres que iam a Siló. E Deus, quando olha para o céu e vê que as pessoas não valorizam mais a sua presença em Siló, Deus decide retirá-la. Deus decide destruir Siló. A Bíblia diz que Jeremias vai chegar em Jeremias 26, o verso 9, e lançar uma profecia também para Jerusalém, dizendo: olha, assim como foi em Siló, que Siló foi destruída e não se ouve mais falar de Siló, o Senhor Deus fará com esse lugar. O que Jeremias está dizendo é: priorizaram mais o que havia em Siló do que a presença de Deus, a ponto de perderem a presença. Todos conhecem, Salomão também constrói uma habitação, uma casa para o Senhor. E se olharmos em 2 Crônicas capítulo de número 7, nós vamos ver que o principal desce na casa. Após Salomão oferecer sacrifícios, a Bíblia diz que a glória de Deus enche a casa, de tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar, ninguém podia entrar na casa. A presença de Deus era tão grande naquele lugar que ninguém podia se conter em pé. Todo mundo se prostraram com o rosto em terra, com medo da presença de Deus que estava naquele lugar. Só que o tempo passa, e se nós irmos para Jeremias capítulo 7, o Senhor levanta Jeremias e diz: Jeremias, vai à minha casa, vai à casa de Jerusalém, ao templo. Jeremias se coloca na porta e diz: assim diz o Senhor, vocês estão se confiando nesta casa, nesse templo, e dizendo: templo do Senhor é esse, não seremos destruídos. Mas assim diz o Senhor: destruirei essa casa. Mais uma vez Deus queria ensinar para o homem: a prioridade no lugar sou eu, o que há de mais importante na habitação sou eu. Só que o homem havia se esquecido disso. O homem havia começado a olhar para aquilo que tinha na habitação e deixado de lado a prioridade, que era a presença de Deus. Mais uma vez a humanidade perde a presença de Deus. Os anos passam, e após 400 e poucos anos sem Deus falar com a raça humana, a Bíblia vai dizer em João capítulo de número 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome
receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, o qual não nasceu da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Aí o 14 me alegra, porque diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A humanidade estava distante da presença de Deus. Aí Jesus desce do céu, ele assume a forma de homem, ele assume a forma de servo. E quando Jesus ele pisa nessa terra na forma de servo, a Bíblia diz em Mateus 9,36: e Jesus, vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou para a humanidade, a multidão andava dispersa, desgarrada, sem habitação, sem morada, sem a presença de Deus, que era o mais importante. Aí o Senhor Jesus, olhando, ele viu que em nós havia uma dívida, e que em nós estava cravado aquilo que herdamos de Adão. O que, pregador? Em nós estava cravado o pecado que nos levava à morte, porque em Romanos 5,12 a Bíblia diz que por o homem entrou o pecado, e pelo pecado veio a morte. Você já leu Romanos 3,23? Fomos destituídos da glória de Deus. Tudo isso por causa do pecado, que nos tira da presença, que nos distancia de Deus. E assim a humanidade estava com uma dívida que ninguém era capaz de pagar, com uma dívida que impossibilitava a humanidade de se aproximar de Deus. Mas a minha Bíblia diz em Colossenses 2, versos 14 e 15: e o Senhor Jesus aniquilou a dívida que era proposta, que estava debaixo da lei sobre preceitos, e pendurou a dívida na cruz do Calvário. Quando assumiu a cruz do Calvário, ele estava dizendo: ei, Satanás, a humanidade tem uma dívida que não pode pagar, a humanidade tem uma dívida que não tem como se livrar, mas eu estou pagando a dívida da humanidade. O versículo 15 me alegra, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus expôs as forças do maligno e usou de espetáculo contra eles da cruz do Calvário. A Bíblia diz que na cruz do Calvário o Senhor Jesus, ele estava destruindo as forças do maligno, ele estava destruindo as forças das trevas e pagando a nossa dívida na cruz do Calvário. A Bíblia diz em Lucas 23, no versículo 44 a seguir, que o Senhor Jesus, quando estava na cruz do Calvário, escurecendo-se o sol, o véu do templo rasgou-se ao meio, e houve trevas sobre toda a face da terra, desde ao meio-dia até as 3 horas. E o Senhor Jesus, tendo gritado em alta voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que Jesus estava fazendo, pastor Manildo? Jesus estava deixando claro: a humanidade perdeu a habitação que seria no Éden, a eternidade no Éden. A humanidade perdeu a presença de Deus por coisas que lhe chamaram a atenção, mas eu vim para devolver à humanidade aquilo que eles haviam perdido, aquilo que eles haviam deixado de lado e negligenciado. O Senhor Jesus veio na cruz do Calvário não para me dar uma empresa próspera, não para me enriquecer. O Senhor Jesus veio na cruz do Calvário para me dar aquilo de maior importância, de maior valor, que eu perdi através de Adão: o direito de estar na eternidade com Deus, pois estaríamos na eternidade no Éden. Porém Adão nos tirou esse direito. Na queda de Adão fomos expulsos também. Só que o Senhor Jesus, ele veio, e chegando na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele vai me devolver o direito. O Senhor Jesus vai te devolver o direito de morar eternamente com Deus. E é por isso que ele reúne os discípulos e fala que eles iriam sofrer, eles iriam enfrentar dificuldades, eles iriam enfrentar barreiras.
Só que Jesus diz aos discípulos: não se preocupem, eu estou indo preparar morada, eu estou indo preparar lugar, eu estou indo preparar uma habitação. E o Senhor Jesus estava renovando na vida dos discípulos, das pessoas e da humanidade. O Senhor Jesus estava renovando o sentimento de que nós devemos estar ante a presença dEle, de que nós devemos estar diante dEle. Jesus disse em João 12:26: aquele que é meu servo me segue, e onde eu estiver, o meu servo estará. Mais uma vez o Senhor Jesus está deixando claro que nós devemos ter o sentimento de estar diante dEle, na presença dEle, de estar com Ele. E Jesus vai dizer: eu irei preparar morada. E nessa noite eu vim aqui para te dizer: Jesus, Ele foi preparar morada. Jesus, Ele foi preparar um lugar para mim, para você. Por que, pregador? Porque nós devemos entender que, embora não pregue mais arrebatamento, ele ainda é real. Devemos entender que, embora não pregue mais sobre escatologia, ela ainda é real. Nós devemos entender que, embora os altares das igrejas queiram tirar mensagens de arrebatamento e de fim dos tempos, ele ainda é real. E aí nós vimos pessoas, as igrejas ansiosas, depressivas, e cada vez mais dificuldades vindo, medos e mais medos. Só que em João 14 Jesus estava querendo deixar claro para a humanidade: não se preocupem, porque eu vou preparar uma morada. E é aí que entendemos o porquê Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 1, do verso 20 a seguir, onde ele vai dizer: o viver para mim é Cristo, só que o morrer é lucro, o morrer é ganho. Não vamos ser hipócritas. Quem é aqui que tem coragem de dizer: se eu morrer é lucro, se eu morrer é bom? A gente corre atrás de plano na Unimed São Francisco, a gente vai cedo para a fila do SUS, porque nenhum de nós queremos morrer, a gente quer viver. As pessoas querem tanto viver que, se você faz um apelo para alguém que está no mundo e tem 90 e poucos anos, a pessoa vai dizer: ainda não é a hora de aceitar Jesus, porque ele acha que ainda tem muito tempo para viver. Só que o apóstolo Paulo vai dizer: se eu morrer é Cristo, se eu viver é Cristo, só que se eu morrer é lucro. Aí ele continua dizendo: eu estou em dúvida agora se morro ou se fico vivo. Se eu ficar vivo, eu terei fruto do meu labor, do meu trabalho. Só que se eu morrer, eu estarei com Cristo, e isso me parece melhor. Porque o apóstolo Paulo diz: se eu morrer é ganho? Porque o apóstolo Paulo sabia da promessa de João 14, que morrer para o cristão não é como os adventistas acreditam, que é o sono da alma e vai para a sepultura, para o Hades e lá fica. Paulo sabia que morrer para o cristão não é como os testemunhas de Jeová acreditam, que é o sono da alma e que vai para o Hades, para a sepultura. Morrer para o cristão, Paulo sabia que era deixar esse corpo e ir habitar com o Senhor Jesus lá na glória. É por isso que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5: ainda que a nossa casa terrestre se desfizer, nós temos para com Deus um edifício eterno, não feito por mãos, lá no céu. Ele não está falando da casa alvenaria, mas da nossa casa física, que é o corpo. Paulo estava dizendo: a nossa alma habita nesse corpo, que é a morada dela. E se esse corpo vier a tombar, e se esse corpo morrer, Paulo vai dizer: nós temos um corpo incorruptível preparado, nós temos um corpo de glória preparado. O apóstolo Paulo vai deixar claro que nós estamos nesse corpo, e enquanto estivermos nele, estamos ausentes do Senhor Jesus. Enquanto estivermos nesse corpo, eu não posso apalpar Jesus, eu não posso vê-lo fisicamente com os meus olhos, embora ele esteja na pessoa do Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus hoje não pode ser visto por mim, porque eu estou nesse corpo.
Só que Paulo deixa claro que se eu deixar esse corpo, não é perda, não é tristeza, não é dor. Se eu deixar esse corpo, eu vou poder ver Jesus como Ele é, eu vou poder tocar, eu vou poder estar diante dEle. E Ele vai deixar claro o porquê para um cristão morrer não é dor, não é tristeza, não é momento de luto e de se desesperar. Porque Paulo sabia que Jesus falou: eu irei preparar-vos lugar, eu irei preparar morada. Então entenda que Jesus foi e preparou morada, Jesus foi e preparou lugar, Jesus foi e preparou aposentos para mim, para você, para os seus servos. E se nós olharmos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 a seguir, o apóstolo Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram, como os demais que não têm esperança, como os ímpios. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também devemos crer que pela palavra de Deus, nós, os que estivermos vivos para a vida do Senhor, de maneira alguma passaremos na frente, precederemos os que estão mortos. Porque quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Estaremos sempre com o Senhor. Ele termina em 16 dizendo: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. A palavra de consolo que a Bíblia manda dar para o cristão é: não te preocupa, ainda que a morte venha, você vai estar para sempre com o Senhor. Não te preocupa, ainda que a morte venha, você estará vendo a morada que Jesus foi preparar para você. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 15, do 51 a seguir, o apóstolo Paulo vai dizer: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos morreremos, mas seremos transformados, porque no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, no ressoar da trombeta, nós seremos transformados. Os mortos ressuscitarão com corpos incorruptíveis de glória, porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Aí me alegra, porque Paulo diz que quando isso acontecer, quando o mortal se revestir da imortalidade, quando o corruptível se revestir da incorruptibilidade, então haverá um brado, onde dirá: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O que o apóstolo está falando é que quando a trombeta soar, se eu estiver vivo, esse corpo vai ser transformado em um corpo eterno de glória. Se eu estiver morto, eu ressuscitarei em um corpo incorruptível, eterno e de glória, onde a doença não terá poder, onde a dor, a morte, a tristeza não terá poder sobre esse corpo. E aí eu vou poder bradar com Cristo: onde está, ó morte, a tua vitória, o teu aguilhão? E aí, irmãos, quando este evento acontecer, quando formos arrebatados, quando formos transformados, aí é lindo, porque nós teremos uma morada, nós teremos uma habitação, nós teremos um lugar que Jesus já foi preparar e já está preparado. Quando isso acontecer, nós estaremos sempre com o Senhor. E eu quero te falar nessa noite que, embora sabemos que lá no céu é dito que haverá ruas de ouro, haverá muros com cristais, embora é dito que lá no céu é tudo lindo, mas eu quero que você entenda uma coisa, que possamos entender que o maior privilégio de ir para essa morada e estar no céu
não são as ruas de ouro. O maior privilégio, a maior beleza de estar nessa morada não são os cristais. Porque se eu achar que o maior privilégio e a beleza é que lá eu vou ver rua de ouro, eu estou querendo levar para o céu um sentimento da terra, que é o sentimento de que agradável é o ouro, de que agradável e belo é o cristal. O que é belo lá no céu, lá nessa morada, o que é mais belo é o que está em Apocalipse 19:7 a seguir, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. O versículo 8 vai dizer: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O versículo 9 vai dizer que disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Sabe qual é a maior beleza do céu? É que quando eu chegar lá para cear, quando eu chegar lá, por mais que eu goste, pastor Ricardo, a maior beleza do céu, não vou ver a igreja no Jardim Cruzado como eu vejo hoje. A beleza do céu é que quando você chegar lá, não vai ser o pastor Manilton pregando a mensagenzinha simples, não. A maior beleza do céu é que quando você chegar lá, você vai ver que o centro, o principal dali, daquela ceia, é Jesus. É Jesus. E aí quando você chegar para cear, alguém vai dizer: está vendo aquele ali? É o Cordeiro que foi morto e reviveu. A maior beleza que está no céu. Eu nem vou querer olhar para a rua de ouro, o muro de cristal. Eu quero olhar para a mão dele, eu dar um beijo e dizer: essa mão foi furada para que hoje eu estivesse aqui. É olhar os seus pés, eu dar um beijo e dizer: esses pés foi furado para que hoje eu estivesse aqui. O que eu estou dizendo é que você deve entender: Jesus foi preparar a morada, e um dia você vai adentrar essa morada, e lá estará o teu Cristo, lá estará Jesus. É por isso que em Apocalipse 21 João diz: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe mais. O versículo 2 ele diz que eu, João, eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada e preparada como a esposa para o seu marido. O que João está dizendo é: eu vi uma cidade santa, eu vi a nova Jerusalém, eu vi a morada dos cristãos, eu vi o lugar onde Jesus disse: eu vou preparar, eu vou preparar. E deixa eu te dizer uma coisa: em Gênesis, no Éden e em Adão você perdeu a morada, só que em Apocalipse 21, em Jesus Cristo você vê nova morada. Lá em Gênesis você perdeu a eternidade, em Jesus, em Lucas 23, você herdou a eternidade. Então que nós possamos entender: Jesus foi preparar a morada, Ele preparou a morada, e Ele irá nos levar para essa morada. Eu fico triste quando eu vou em igrejas e quando o pregador fala que Deus vai derrubar o fofoqueiro que fala da tua vida, a igreja brava e da glória. Eu fico triste quando eu vejo igreja doente, onde o pregador incita irmão contra irmão com passagens de José no calabouço, onde a forca sendo preparada para Mardoqueu, e começa a dizer: quem prepara a forca para você, ele que vai cair na forca, Deus vai derrubar teu inimigo. Eu fico triste quando a igreja chacoalha com isso, e quando a gente fala de Jesus morrendo na cruz, de Jesus preparando morada, de arrebatamento, quando a gente fala da eternidade no céu, as pessoas olham e parece que a gente está falando de um assunto que ninguém se importa. Por quê? Porque dentro das pessoas estão morrendo os sentimentos.
pessoas a viverem preso neste século, nesta geografia. É mensagens de autoajuda, é mensagem de encorajamento, é coach para todo lado, é mensagens de todo tipo e cada vez mais tirando Cristo e a eternidade das mensagens. Só que nós devemos entender, Jesus disse: eu vou preparar lugar. E Jesus, ele foi preparar lugar. E é por isso que o diabo, ele fica indignado quando ele vê eu e você ante a presença do Senhor, porque o diabo perdeu a sua habitação no céu, e nós em Cristo ganhamos a nossa habitação no céu. O diabo, ele sabe que hoje ele vem nos afligir, hoje ele vem dizer: você não é nada, eu vou te pisar. Hoje o diabo vem dizer: não vai no culto, não vai na igreja, larga tudo. E hoje ele vem com os dardos, com as setas. Só que o diabo, ele sabe que um dia, ainda com pouca força, ainda com tribulações e dificuldades, nós iremos adentrar para essa morada. E o diabo, ele sabe que ele não vai estar entrando junto com nós para essa morada. Ele sabe que hoje ele nos aflige, pastor Ricardo, só que ele sabe que um dia a gente, com a autoridade de Cristo, vai poder olhar e dizer: Satanás, eu estou indo para a morada que Cristo me preparou. Hoje nós não podemos ficar igual os pregadores ensinam: pisa na cabeça dele, pisa na cabeça da serpente. Não. Mas quando eu assumir o corpo de glória, eu vou dizer: Satanás, está vendo ali? Estou indo para a morada que o meu Jesus preparou. Olha o meu corpo imortal de glória, olha o meu corpo incorruptível. Se ele puder, claro que não é assim, mas se ele pudesse, ele diria: está vendo aquele lago de fogo? É para lá que eu estou indo. Porque enquanto nós vamos para a morada eterna, para a morada com Deus, o diabo, a besta, o anticristo e todos os seus adeptos serão lançados no lago de fogo. E o lago de fogo é pior do que o inferno, porque o inferno é o lugar que as almas dos ímpios vai para aguardar o final de todas as coisas. É igual Jesus contou a parábola do rico e o Lázaro, onde a alma do rico já estava lá sendo atormentada. Só que as almas estão sendo atormentadas. Vai chegar um dia em que as pessoas terão um pouquinho de alívio no inferno, pastor Alexandre. E esse pouquinho é quando Jesus vai tirar as pessoas ali do inferno para pegar também o inferno e a morte e lançar no lago de fogo e enxofre. Então, a habitação do diabo, do inferno, da morte e daqueles que servem a Satanás será num lugar pior do que o inferno, no lago de fogo e enxofre. E isso é visto em Apocalipse capítulo 20, do 11 a seguir. Então que nós possamos entender hoje, Jesus ele fez diferente. Ele preparava a morada e colocava as pessoas, e depois as pessoas estavam perdendo o privilégio da presença. Ele primeiro preparou a morada em João 14. Só que é hoje, é agora, é aqui, enquanto estamos vivendo, que nós vamos decidir se iremos priorizar a presença que nos levará para essa morada, ou se vamos perder de vez essa morada. Então o nosso passaporte para o céu depende não só da fé em Cristo,